Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui novamente no nosso propósito de oração até a Páscoa. Eu gostaria de iniciar me desculpando por estar fazendo hoje, dia 1º de abril de 2021, o episódio que abrange o dia de ontem, dia 31 de março, e de hoje, 1º de abril, ou seja, o dia 6 e o dia 7 de 10 do nosso propósito de oração, ou seja, referente à quarta-feira santa e à quinta-feira santa. E eu já vou explicar por quê. Ontem eu tive que trabalhar e quando cheguei em casa à noite, fui surpreendido por uma falta de luz, tendo em vista que a empresa de energia elétrica que nos abastece resolveu fazer um reparo em algo que havia acontecido dias antes, né? Resolveu fazer um reparo durante a noite, o que tornou difícil poder fazer a gravação referente a esse dia do nosso propósito. Mas o que não quer dizer que eu deixei de orar, não, muito pelo contrário, fiquei me sentindo um leão enjaulado pelo fato de não poder estar fazendo a postagem e aproveitei isso, canalizei isso de forma positiva para fazer as nossas orações. A quarta-feira santa, que foi o dia de ontem, foi um dia onde Jesus continuou dando sequência aos ensinamentos que ele vinha dando desde segunda-feira aos apóstolos. Algumas igrejas, principalmente católicas, costumam se referir a esse dia como o dia em que as trevas começam a avançar, porque foi nesse dia que os líderes, religiosos se sentiram ameaçados com os ensinamentos e a popularidade de Jesus. Foi neste dia que Judas se ofereceu para trair Jesus a troco de dinheiro. Em Lucas 22, do 3 ao 5, está assim escrito: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Mais à frente nós vamos ver que foi por 30 moedas que Judas vendeu Jesus. Judas andava com Cristo, comia com Cristo, vivia com Cristo o tempo todo e não havia entendido nada do propósito de Deus na vida do Senhor até a terra. Judas queria um líder político e essa foi a última atacada dele, tentando provocar o mestre para que, sabendo do que viria pela frente, tomasse uma posição política a fim de libertar os judeus do jugo de Roma. E Jesus já havia dito que ele não haveria vindo, na verdade, à terra para lidar com questões políticas. Então, Judas, naquele momento, achou que estava fazendo algo bom dentro da cabeça dele naquele momento, querendo que assim poderia mover o Senhor para um lado político, o que certamente não houve, né? Isso ocorreu na quarta-feira. Na quinta-feira nós vamos falar a respeito da última ceia. Mas antes de falar da quinta-feira, eu gostaria de fazer uma parte aqui, deixar uma declaração para vocês. Eu gostaria de dividir com vocês um puxão de orelha que eu tomei um dia desses, de alguém muito próximo, logo no início do nosso propósito de oração pela Páscoa de Cristo. Eu fui chamado a atenção por estar usando, talvez, de um tom de voz muito agressivo, e quem me disse com essas palavras: parece que você sabe de tudo, do jeito que você fala, parece que você está dando aula, muita gente pode não gostar, pode não entender. Eu acatei. Vocês devem ter percebido que eu procurei mudar um pouco o modo de falar, o modo de me pronunciar,
porque eu sou o tipo de pessoa que eu ouço a todos, levo em consideração tudo que é dito, mas confesso que não estou confortável com a situação. Por quê? Primeiro, dizer que eu estou dando aula seria até uma espécie de elogio, porque eu adoro dar aula. Foi algo que, ao longo dos anos, eu aprendi a gostar e amar, que é dar aula, compartilhar conhecimentos. Com relação ao propósito de oração pela Páscoa e o modo como eu falo, eu não estou fazendo aqui simplesmente o que eu quero, porque eu quero. É um propósito que foi posto em meu coração por Deus. Se fosse a minha vontade apenas, de acordo com o que Deus já havia me dado antes, eu estaria fazendo meu podcast, Mais uma Milha, que faço há mais de um ano. Eu estaria compondo meus louvores, que eu faço há mais de 12 anos. Eu estaria estudando alguma coisa relativa à música, relativa à criação de websites, relativa ao direito, relativa à segurança pública, que são coisas do meu dia a dia nas quais eu me ocupo. Mas este propósito de oração foi plantado em meu coração por Deus. E o ministério de Cristo, o ministério de Jesus aqui na Terra, foi um ministério para a correção e para o ensino. Então não estou fazendo nada diferente do que um cristão deve fazer quando Deus lhe coloca algo em seu coração. Peço perdão se em algum momento parecia arrogante, prepotente, senhor de todas as coisas. A intenção realmente não foi essa. Infelizmente ou felizmente, o meu tom de voz é esse, e a maneira como eu me expresso é a maneira como o Espírito Santo vai me tocando no momento, uma vez que eu não uso roteiro nenhum. Eu não sou acostumado a fazer roteiro para fazer meus podcasts, para fazer essas coisas. Eu não uso roteiro. Eu falo que o Espírito Santo me envia no momento. Em momento algum, eu usei qualquer tipo de canal meu para expressar qualquer coisa que não fosse vindo do coração de Deus e que não fosse já algo que eu houvesse experimentado. Eu falo das minhas experiências. Não quis em momento algum me tornar senhor da verdade ou querer parecer pastor. Já disse que eu não tenho esse chamado. Não tenho, acho lindo quem tem, mas para mim não serve, não sou pastor de nada. Sou apenas um ser humano comum, um cristão comum. Um cristão comum é como você também é, assim como todos os cristãos e todos os personagens que estão descritos na Bíblia. O único diferente é o Criador que se fez carne por amor a nós. Esse era diferente. O resto, todos nós somos iguais. Isaías, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos são seres humanos. O que diferencia é que muitos deles tinham uma fé enorme, adquirida através da busca do Senhor, através das suas orações e dos propósitos que Deus enviou para as suas vidas. É a única diferença. Mas eram todos seres normais, assim como nós. Tá ok? Então vamos falar agora a respeito da Quinta-feira Santa, onde Jesus reuniu seus discípulos para o jantar de Páscoa, uma vez que a quaresma havia terminado na quarta-feira. Então Jesus reuniu seus discípulos para uma ceia, e ali ele anunciou que seria a última ceia que estaria entre os seus discípulos. Foi onde ele usou o pão e o vinho como representação do seu corpo, do seu sangue, que seria dado por amor a nós. Após a ceia, Jesus ainda disse que um dos 12 o iria trair, que outros o iriam abandonar e que Pedro o iria negar. Isso durante a última ceia. No fim do jantar, eles foram para o Getsemane, para o jardim do Getsemane, para orar. E Jesus estava em oração quando Judas apareceu com os guardas para prendê-lo. Isso está em Lucas 22, nos versículos 47 e 48. No início, os discípulos tentaram lutar, mas acabaram fugindo.
Jesus ficou sozinho e foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Naquela noite começou o julgamento, se é que se pode dizer assim, né, de Jesus, que durou até a manhã de sexta-feira. Agora vocês imaginem que situação. O Salvador do mundo sendo traído por um de seus seguidores. Aliás, traição é um fenômeno que só pode se dar de quem está perto, né? O inimigo não vai te trair, porque o inimigo já é teu inimigo. E Jesus sabia quem era. Pedro ainda tentou revidar, usou da espada para cortar a orelha de um dos soldados, mas Jesus o repreendeu e até colocou a orelha do soldado de volta no lugar e acabou seguindo preso. Esse é o resumo da Quinta-feira Santa, uma noite realmente de trevas, né? O inimigo deveria estar naquele momento festejando, né? Ululante, achando que havia conseguido a vitória. Você já orou hoje? Você já orou pelos enfermos? Você já orou pelos que estão com fome? Pelos que perderam seus entes queridos nesses dias de pandemia? Você já procurou alguém perto de você que possa estar necessitado de alimento para o espírito e para o corpo? Você já orou a sua oração de arrependimento pelos nossos pecados, pedindo a Deus que manifeste a sua soberania sobre nossas vidas, sobre nossa nação e coloque as coisas no lugar? Eu já orei, eu venho orando. Aliás, como eu disse, eu oro o tempo todo. Eu estou cozinhando, eu estou orando, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu oro sem parar e dedico momentos específicos a esse propósito de oração que Deus colocou em meu coração, para que nós nos unamos, como Ele disse naquela madrugada no final do mês passado, quando eu entrei no banheiro e eu escutei aquela voz grave, como um trovão, me dizendo: cristãos, univos, porque o mal já está se alinhando. Incrível, né? A palavra de Deus se manifesta em nossas vidas de diversas formas. Nós só precisamos estar com o coração aberto, um coração ensinável, dispostos a aprender, colocando a nossa fé em prática. A fé tem que ser colocada em prática. Não basta apenas ficar repetindo: eu tenho fé, eu tenho fé. A fé tem que ser colocada em prática. Em nome de Jesus, que pratiquemos a nossa fé. Em nome de Jesus. Agradeço você pela atenção até aqui. Hoje foi o dia 7/10 do nosso propósito de oração até a Páscoa. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe, os guarde e dê discernimento a todos nós. É isso que eu peço de coração. Um beijo a todos. Fui.